Olá, seja bem-vindo mais uma vez no nosso próximo episódio. Hoje a gente está no episódio 9 do nosso podcast. Só dar um spoiler para você, já estamos chegando no final. 9, 10, 11, 12. Falta só mais 3 episódios para a gente terminar essa série maravilhosa. Estamos vivendo juntos, você aí junto com a sua base e nós aqui, cada encontro com um convidado diferente para conversarmos sobre temas que aprofundam o nosso relacionamento com Deus, baseados no livro Conhecer Jesus é Tudo, de Alejandro Bullion. Eu espero que você tenha realmente aproveitado esses 9 primeiros encontros para que o seu conhecimento com seus amigos já tenha crescido e principalmente com Deus, porque a gente está entendendo ao longo desses episódios que ser raso já não serve mais. E neste episódio nós estamos aqui com um casal 20. Casal 20. 22, 25, não sei. Não vou falar não pra não me apresentar vocês, mas se apresentem-se pra galera conhecer vocês. Tá bom, Rafa. Oi, pessoal. Eu sou a Rafa. Eu sou distrital de jovens da INP, né? Eu frequento a igreja de Jacarezinho, mas eu moro em Ourinhos. Então você frequenta a igreja de Jacarezinho, Que é no Paraná. que é no Paraná. É distrital do distrito de Ribeirão Claro. Ribeirão Claro, que é uma cidade ao lado, mas mora em São Paulo, Que é em Ourinhos. que é em Ourinhos. Só Sim. pra ficar bem claro. Só pra rodar um pouquinho, né, Rafa? E eu sou o Jonathan, esposo da Rafa, né? E nós somos do canal Hora do Clube. Então a gente sempre tá aí online também, trabalhando justamente com Desbravador, Aventureiro e Ministério Jovem, que é a nossa paixão também. Muito bem, então vocês têm um canal no YouTube e um canal de ensinamento pra se formar. Desbravadores Aventureiros. Muito bom, gente. Então, se você tá procurando aí, ó, depois você já caça lá no Instagram ou no YouTube também. No YouTube. Tem site também, Tem né? site Então, também. tem você vai Instagram, conseguir TikTok. achar em algum lugar para que você fique bem próximo aí do desenvolvimento do Ministério Jovem, Aventureiros e Desbravadores. A gente tem nossa tradição aqui no nosso podcast. E várias coisas aconteceram ao longo desses 8 episódios passados e agora 9 episódios, que é buscar conhecer algo inacreditável sobre os nossos participantes. Eu quero confessar um negócio pra vocês que às vezes eu sei o que eles vão dizer, mas eu não sei o que eles vão falar. É novidade agora aqui. Então, eu acho que do episódio passado eu também não sabia. Então, a gente vai descobrir agora o que é inacreditável sobre vocês. E eu espero, Rafa, que o que é inacreditável sobre o Jonathan, você já saiba. Que Sabe. vai que pode dar ruim, né? Sabe. Somos um casal um pouco aleatório, né, Rafa? É. Mas contem, Rafa. Então, gente, Esse lado da Rafa, eu acho que é eu que conheço mais. é só o Jonathan. Eu tenho o costume de falar sozinha. Mas dormindo ou acordada? Acordada. Os dois. É tipo assim, eu tô lá no escritório trabalhando, aí de repente a Rafa fala assim... Deu, Rafa? Aí a Rafa Chegou alguém aqui em sozinha, casa? né? Tipo, Sim, ele sempre vem perguntar se eu tô pedindo alguma coisa, mas não, eu tô falando. Com você mesmo. Exatamente, comigo, com Deus, tô falando. é oração. Muito normal. Lá no NASP tem uma entrada, né? Da entrada até Pra chegar quem não sabe, o no NASP Dinheiro NASP Coelho. é um colégio da igreja que fica em São Paulo. Isso. Lá tem um caminho gigantesco da entrada da portaria até o colégio. E a gente chamava Até ali... apelidou de o caminho da reflexão. Isso, era o caminho da reflexão. Uma vez eu tava passando por lá, conversando com Deus, né? Reclamando lá e tal. E aí um cara tava atrás de mim, Essa escutando. louca falando sozinha. Ele achou que eu era doida. Hoje eu sei que é normal. Então quer dizer que a Rafa podia fazer o podcast sozinha. Podia. Hoje eu sei que é normal, Era tá? só Agora ela começa a falar. Aqui, se levantava e ia pra cá. Jamais Eu acontece. tenho esse costume. acontece. E dormindo também. Se você combinar uma coisa comigo, eu vou te responder. É verdade. Mas eu não sei o você que eu tô acorda cedinho e falando. fala, Rafa, vamos fazer É. isso e isso, depois você vai falar com o pastor Géder, tá bom? Sim. Aí ela, sim, tudo bem, nós vamos lá. Aí você pergunta pra Rafa, você foi? E dela, no quê? Meu Deus do céu. Tipo, não lembro mais. E é um diálogo complexo ainda, tipo É. assim, ela dialoga bastante. Então tá bom, né? Cada um com as suas. E tu? Cara, eu não sou muito normal, entendeu? Eu gosto de... Não, mas a Rafa também não. Eu gosto de assustar as pessoas aleatórias que eu não conheço por mero entretenimento, assim, porque eu estou entediado. Exemplo. Meu Ó. Deus do céu. O mercado. Eu fui no mercado, tá? Moça, se você está ouvindo isso nesse exato momento, desculpa, tá bom? Pelo dia. Simplesmente eu vi que tá escrito lá assim, era o nome dela, tinha o nome dela no crachá, ela trabalhava no mercado, e eu vi que aqui no braço dela tava escrito Laila. Então você só vai tatuar o nome de alguém que é importante pra você, geralmente é filha, coisa assim. Aí eu cheguei e falei pra ela assim: "Oi Priscila, tudo bem?" Dela: "Tudo bem."
Deu, que legal, você tá bem? Faz quanto tempo, né? Deu, quanto tempo? Deu, e a Laila, como é que tá? Aí ela gelou na hora, assim, dela. Que Laila, a minha filha tá bem? Você me conhece? Deu, lógico. Aí eu sei que ali tinha um colégio por perto, lá a gente não tá no colégio. E como é cidade pequena, tem pouco colégio. Dela, sim, eu estudei em tal colégio. Aí a pessoa fica passando um monte de coisa na cabeça dela, achando quem é esse louco. E era só brincadeira. Depois eu falo, né? Que eu não conheço, não. Que eu só vi que tava escrito lá no braço. Meu Isso. Deus do céu. Eu já saí de banco, pegando Uber e falando pro Uber, vambora. Já fui comprar machadinha pro Clube dos Bravadores. Aí eu comecei a perguntar pra pessoa assim, será que essa aqui não sai o cabo? Né, Rafa? Porque tem que quebrar o osso também, porque senão a pessoa não desmaia, só pra ver o que a pessoa fala. Ou ir na papelaria. Agora assustado. Meu Deus. E aí na papelaria eu falo assim, tá, você tem papel de tal tipo? É porque quando eu vou imprimir não sai a marca d'água da nota, assim, então não tá ficando bom o que eu tô usando. Aí as pessoas ficam assim. Aí depois eu falo que é brincadeira. Mas é só pra matar Ele o tédio não mesmo. foi preso ainda não, né? Aleatoriamente, Não, mas não, até eu agora morro de não. vergonha toda vez. Não, e se ela tá com vergonha... Sim, aí ele faz ou, mais. Principalmente a minha sogra, aí eu faço mais. Principalmente em pedágio também. Eu vou ter que começar a perguntar as coisas que vocês vão falar antes aqui, porque você pode ser preso. Meu Deus do céu. Mas dá pra fazer uma dessa com ela falando sozinha um dia, né? Dá. Dormindo. Fazer uma piada quando ela chegou dormindo sozinha. Exatamente. Dá pra fazer um canal de... De esquizofrênicos. Não. Um canal de pegadinhas do Gugu, cara. Dá pra fazer, Eu acho que a gente tem que conversar sobre alguma coisa bem importante hoje, não é? Uhum. E a gente tá crescendo na nossa conversa, no nosso podcast ao longo, né, dessas semanas. E essa conversa de hoje, ela é importantíssima. Importantíssima mesmo. E até deu um bug na minha cabeça aqui, porque é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. E pra eu não dar spoiler, é a tua responsabilidade só dar uma introdução pra gente aqui. Galerinha, conversar. Vocês já sentiram que a sua oração nunca passou do teto? Acho que todo mundo já teve um momento que teve essa sensação. E hoje a gente vai falar sobre a essência da oração, né? Para que não seja apenas aquele momento assim que é obrigatório fazer essa oração, mas seja aquele relacionamento. Então vamos nos aprofundar hoje nesse tema da oração. Muito bom, muito bom. Tema de oração e é algo necessário para a vida de alguém que quer ter um relacionamento profundo com Deus. Porque não tem como a gente se relacionar com alguém... Vocês estão casados há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Nossa, gente, é tempo assim? 10 Pois anos? é. 10 A gente anos. casou no último ano da faculdade. Não, no meio? No meio da faculdade, né? 10 anos. Tipo, olha, o aniversário não tem dinheiro pra nada. O que eu vou fazer? Vou casar. Entendi. Mas já ficou muito claro aqui, através das coisas inacreditáveis, que não dá pra poder viver um relacionamento sem Conhecer. falar. Sem falar. Entendeu? Não dá. Nem que a gente fale sozinho, mas a gente vai Não falar. dá, tem que falar. Entende? E esse é o negócio da oração. Mas, baseado no que a gente estudou no livro ali, o que é oração? É conversar com Deus, sinceramente. Abrir seu coração. Falar tudo que você tem vontade de falar. Falar suas inseguranças, os seus medos, aquilo que você tá feliz. É conversar com Deus como ele se fosse o seu melhor amigo, como ele é, né? O seu eu melhor acho amigo. que uma palavra-chave é relacionamento. Né? Não tem como a gente confiar em Deus, não tem como a gente falar assim, nossa, eu confio ou crescer minha fé se eu não tiver esse relacionamento. E talvez entendendo que, então, oração é falar, tem uma frase bem bonitinha, deixa eu até achar aqui, ó. É abrir o coração a Deus como um amigo. E o que pode acontecer na nossa vida que faz com que a gente não consiga abrir o nosso coração a Deus como um amigo? E aí é uma pergunta pessoal. O que pode acontecer? Já aconteceu isso na vida de vocês? Que vocês em algum momento não conseguiram conversar com Deus? A oração literalmente foi o que você falou, parecia que não passaria do teto. O que estava acontecendo entre você e Deus para que isso não fosse real? Olha, eu acho que o ápice, assim, eu não senti que Deus estava me respondendo e não estava passando do teto, foi justamente na época da faculdade. Eu estava tentando, na vida de universitário, né? Você tenta se rematricular todo semestre, e aí eu estava do lado de fora da faculdade, não conseguia me rematricular. Aí eu vendi a minha geladeira da minha casa para poder pagar a rematrícula da faculdade. E aí, à noite, quando eu cheguei para pagar a rematrícula, me ligam falando, essa geladeira não tá ligando.
eu quero meu dinheiro de volta que você paga o carreto para buscar ainda. Porque ela não está gelando. Detalhe, ela gelava, que era fósforo. Ela queria que ficasse umas costas gigantes de gelo e não tinha. Naquele momento, eu fiquei lá fora, assim, igual cena de filme. Eu deitei no campus, na grama, de joelho, assim, falei, por quê? Eu achando que Deus não respondia, cara. Aí depois eu fui entender, tá? Ela não pegou a geladeira, funcionou. Eu consegui estudar, né? Mas muitas vezes não é que Deus não responde a gente, né? Muitas vezes a gente só vai entender depois. Muitas vezes a gente quer muito que aquilo que aconteça com a gente, mas será que é aquilo que era o melhor pra gente? Né? E às vezes Deus ele responde. E a gente acha que não está passando do teto, mas Deus respondeu de diversas maneiras ali pra gente, só que nós não estamos prestando atenção. Ou a gente não quer aquela resposta, a gente queria uma outra resposta. Então tem que tomar cuidado com isso também. Só que fica mais claro essas respostas quando a gente está passando mais tempo com Deus. E em oração, né? E como no próprio livro fala, né, Rafa? Que há momentos que na própria Bíblia já está ali a resposta e a gente acaba deixando de ouvir também. Eu acho que é muito também questão do receio, sabe? A gente tem medo de falar algumas coisas. A gente tem o costume de pedir, né? Pedir as coisas para Deus, agradecer. Mas quando você tá triste, quando às vezes você tá mal, nem sempre a gente tem coragem de falar, Deus, eu tô mal por isso. Deus, me ajuda, eu tô com dificuldade nisso. Eu acho que esse receio de a gente reconhecer, eu estou mal, eu preciso de ajuda. A gente tem muito aquele padrão, né? Um padrão de falar com Deus. E tudo que é fora desse padrão, a gente fica com medo e não quer falar. Então, acho que é isso, um bloqueio que a gente acaba colocando porque a gente acha que só pode falar coisas boas e só agradecer. Para muitas pessoas, eu acho que tem esse jeito, né? Você chega lá, eu tenho que ser super formal com Deus e falar, ó Deus, Todo-Poderoso, e só agradecer e pedir alguma coisa específica. Mas, ele sabe tudo o que acontece na sua vida. Construído no diálogo, né? Fazer um diálogo. Isso. E talvez a gente, às vezes... É porque pra mim, assim, ó, em um relacionamento onde não há diálogo, é um relacionamento com problemas. Né? Então, se num casamento... E é muito interessante que, basicamente, todos os nossos episódios, o casamento sempre ele acaba sendo um exemplo. Voltando. Porque eu acho que seria o ápice de um relacionamento na Terra. Né? Então, aqui, hoje, qual é o relacionamento mais íntimo que uma pessoa pode ter? O casamento. Então, por isso que eu acho que a gente fica sempre utilizando esses exemplos aqui. Se você não é casado, se casa, que você vai entender o que a gente está falando. Mas se num casamento as pessoas elas não estão conversando, é porque em algum momento do casamento, ali no dia a dia, alguma coisa aconteceu que fez com que a conversa fosse deixada de lado. E geralmente sempre alguma coisa besta, né? Sim. Ah, porque não prestou atenção na minha roupa. Isso acontece? Acontece. Ah, porque falou comigo de não sei o que jeito. Ah, porque não sei o que. Aí, coisas tão simples e às vezes parece ser insignificante, é na nossa cabeça uma razão pela qual a gente não conversa com Deus. E às vezes é porque eu errei e aí eu tô com vergonha. Enfim, geralmente a falta de oração, ela está ligada a um problema dentro do relacionamento entre você e Deus. Sim. E aí, a gente precisa fazer o que para poder resolver isso? E aí, é muito interessante que todas as vezes que todo casal tem dificuldades, eu gosto de falar das coisas ruins, né, dos exemplos negativos da minha própria vida, que é muito mais fácil que falar a vida dos outros. Um amigo, tal. Então, eu falo de mim mesmo. Quando lá em casa a gente tá com um problema, não tem outra maneira de resolver o problema a não ser... Eu não sei se na casa de vocês é assim também. Conversando. Não tem jeito. Aí a pergunta é, como eu resolvo o problema de oração com Deus se eu não consigo falar com Deus? Eu faço o quê? Eu faço oração. Porque não tem outro jeito. O único jeito de resolver o nosso relacionamento com Deus é conversando com Ele. E pode ser sincero. Você pode começar falando, Deus, eu tenho dificuldade de orar. Senhor, eu não sinto vontade de orar, eu tenho essa dificuldade. Automaticamente você já está orando. Sim. Não é? E aí esse negócio, porque a gente fica esperando que a nossa oração ela seja uma cartilha preparada. Então, geralmente, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sempre uso o exemplo da Belinha para ensinamentos, né? Uma criança de 1 ano e 9 meses.
eu vou ensinar a Belinha a orar, você não pode ficar usando palavras difíceis. Então eu tento usar o mais rápido, o mais simples possível, só que não mudar demais para que ela consiga entender o que significa. Só que é muito engraçado que ela já tá fazendo assim, eu já ensinei uma oração para ela, que ela é Papai do Céu. E quando eu falo Papai do Céu, ela, muito obrigado, porque ela já sabe a próxima palavra. Aí, muito obrigado pelo quê? Eu pergunto pra ela na oração e ela vai respondendo pelo papai, pela mamãe, pela vovó, tal, vai falando tal. E aí a gente vai chegando lá no final da oração e fala assim, em nome de Jesus, só que ela não repete o nome de Jesus, ela só fala o Amém. E esse talvez seja um grande risco na nossa oração, é que às vezes a gente transforma a nossa oração numa cartilha decorada. Você sabe como que o Jonathan começa a oração dele? Eu acho que não. Como que ela começa a oração dela? Você sabe? O meu é fácil. Você fala, querido Deus? Isso, querido Deus. Fazendo teste. É que o Jonathan é muito informal, então cada vez que ele vai orar de um jeito. É de um jeito. Eu também começo com o querido Deus. Esse orar de um jeito, do meu jeito, assim, acabou tornando as minhas melhores orações. Por quê? Quando eu era criança, eu fui ensinado a determinados tipos de orações, né? E aí, chegou um momento que eu, quando adolescente, ali, eu tinha acabado de entrar na igreja com 16, 17 anos, eu queria ter um relacionamento melhor com Deus. Eu queria passar mais tempo com Ele. E aí eu comecei a conversar com Ele como literalmente um amigo, assim, amigo. E aí, acho que os momentos, assim, de mais intimidade que eu tive com Deus era quando eu ia dormir falando com Ele. E assim, saía orações diferentes? Saía. Eu já falei, Senhor, entrego o Senhor em minhas mãos, que eu tô com sono, entendeu? Ou às vezes no meio da oração eu tô assim, e aí, Senhor, não sei o quê. E já pacota, já apaguei, já mudei de assunto, eu tenho um TDAH muito forte ainda. Então às vezes assim, Deus, muito obrigado pelo clube, amanhã a gente vai fazer isso, e aí aquela foca andando de skate, e vai com... Mas... assim, foram os melhores momentos de intimidade. E a foca do skate foi o TDAH agora dele. Foi o TDAH agora. Isso, né? A foca no skate, isso acontece na oração. Mas assim, foram as orações mais significativas pra mim. Que eu não fiquei dando voltas. Eu comecei a tentar me obrigar a pedir menos também, porque é muito natural pra gente ficar pedindo. Né? A gente tá com um problema. Senhor, me ajude com isso, não sei o quê. Então eu comecei a me policiar. Jonathan, tenta não pedir nada. E só conversa sobre o seu dia, só fala como que foi. E ficou melhor, ficou natural, eu me senti mais próximo, a ponto de me sentir mais aberto para poder falar com ele, entende? Sim. Isso. Apareceu uma palavrazinha no livro, que é uma palavra em grego, que eu até vou ler aqui porque eu não me lembro, e eu não sei se eu vou pronunciar da maneira correta. É batolegeu. Batolegeu, acho que é assim. Que significa repetir as coisas sem sentido. E quando a gente está tentando dialogar sobre isso, né? Falar coisas sem sentido, o que significaria isso, falar coisas sem sentido? Porque, cara, nossas orações são todas parecidas. Uhum. E esse é o problema. As nossas orações parecidas, às vezes, elas podem ser coisas sem sentido. O que Jesus chama a atenção em relação a algumas pessoas, porque essa palavra aparece na Bíblia, né? Uhum. De quem Jesus está chamando a atenção? Pergunta difícil. Bom, tá chamando a atenção da hipocrisia, né? Porque ele deu até uma situação que eu achei muito engraçado. Da criança, ela não gosta de comer nada verde. E aí a mesa tava cheia de comida verde e os pais pediram pra ela orar. Aí ela falou assim, Senhor, estou muito chateada, porque só tem comida verde nessa mesa hoje. Então eu achei muito engraçado porque essa criança foi sincera. O que a gente falaria? Senhor, obrigado pela comida, deliciosa. Está deliciosa, maravilhosa. E a criança não gosta. E eu acho que é justamente isso. Às vezes, nós temos um padrão e a gente fala assim, não, sempre vai falar que tá bem. Sempre vou orar e agradecer. Mas o livro mesmo fala e ele mostra, a gente às vezes tá sendo hipócrita. Você tá agradecendo a Deus pela boa noite de sono, mas você ficou o tempo todo acordado. Então, a gente tem que ser sincero com Deus, sabe? Eu achei interessante porque é muito importante essa questão do relacionamento, né? E esses tempos atrás, o meu pastor, ele me mandou mensagem. E ele perguntou se eu tava bem. E aí todo mundo fala, né? Tudo bem. Sim, é o normal é falar tudo bem. Eu, não, pastor, não tô nada bem. Aí o Jonathan falou, você é louco. Tipo, a gente pode responder isso? Nem sabia que a gente pode responder isso. Acho que o normal é Deu falar 3 horas, o pastor tava lá em casa.
Aí, o que aconteceu? Ele conversou comigo e nós estreitamos o nosso relacionamento. Então, assim, sim, nós podemos dizer que não estamos bem e sim, nós podemos conversar com Deus e falar alguma coisa que a gente tá chateado. Eu acho que é essa questão, a gente pode ser sincero e o livro fala muito sobre isso. Às vezes nós estamos sendo hipócritas, porque são orações bonitas, só que nem sempre são verdade. Às vezes você não tá bem. Então, por que você vai agradecer pelo seu dia que foi ruim? E não dá pra esconder, porque ele sabe o que acontece na nossa vida, então... Então, basicamente isso é a nossa oração, e aí ela não precisa ter aquela estruturazinha que a gente está acostumado a fazer. Sim. Ela pode ser uma oração como a gente está fazendo aqui. Pode ser até um podcast com Deus. Um podcast com Deus. E vocês já tiveram algum momento na vida de vocês onde alguma coisa mudou assim em relação à oração? Em um momento? Acho que eu tô perguntando porque na minha vida teve, entende? Eu queria saber, porque talvez quem tá assistindo a gente tá passando talvez por esse problema de estar tentando orar e não conseguir. E aí, olha, o que aconteceu na vida deles está acontecendo na minha. Pode ser que já aconteceu alguma coisa na vida de vocês que deu um estalo na vida de vocês de mudança? Esses tempos atrás. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Eu tava conversando com os meus amigos, e aí eu tenho uma amiga que ela ora muito, sabe? Ela fala assim que ela ora 40 minutos e tal, e eu falei, gente, eu não consigo. Não consigo fazer isso, não. E aí, mas eu fiquei refletindo. Gente, eu converso com Deus o tempo todo. Como eu falei, eu falo sozinha. E muitas vezes eu tô lá falando com Deus. Eu tô lá conversando com Ele, sendo sincera. Então, assim, a oração ela não precisa ser aquele padrão. Eu tenho que orar só de manhã, na hora do almoço, eu tô comendo, à noite, ou na igreja. Não, você pode falar com Deus a hora que você quiser, no lugar que você quiser. Então, eu acho que foi isso que deu o estralo pra mim, que eu pensei, nossa, não, eu estou falando com Deus, eu estou orando a Deus. Eu achava que eu era uma menina que não orava, que era um problema meu, que eu falei assim, gente, ela não ora. Mas não é verdade. Sim. Só não tenho esse padrão estruturado de toda hora tirar 40 minutos, vou lá ajoelhar e falar com Deus. Sim. Já aconteceu isso com você? Já. Eu comecei a tentar sair desse modelo padrão me policiando mesmo. Começou tentando orar por outras pessoas. Eu falei assim, Jonathan, escolhe 5 pessoas pra você orar, cara. E aí eu comecei a orar por outras pessoas. E aí quando eu vi, eu parei de focar tanto nos meus problemas, eu parei de focar tanto nessa estrutura e comecei até a me preocupar mais com as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Isso foi um exercício muito saudável pra mim também. E teve uma frase que eu achei muito legal, acho que foi o pastor Daniel Leite que ele falou, que a nossa oração não deve ser, Senhor, me ajude a tratar melhor Rafa. Senhor, me ajude a não puxar a orelha do pastor Jeder, sei lá, um exemplo. A nossa oração tem que ser, Senhor, me ajude a ter um relacionamento melhor com o Senhor. Porque se eu tenho um relacionamento melhor com Ele, e eu peço isso, Ele vai me dar. E automaticamente eu vou tratar melhor a Rafa, eu vou ser o melhor amigo do pastor Jeder. Então vai se tornando uma consequência. Muito bom. E aproveitando, porque para mim isso foi um marco na minha vida, E para mim é um dos... Por isso que eu falei que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, e eu até dei uma bugada no começo da nossa conversa, porque eu tenho um sermão, né, um estudo que eu um dia fiz quando eu era pastor da Igreja Central de Maringá, pastor de jovens da Igreja Central, na época da pandemia. Nossa. E eu tava com a mesma ideia de você, eu não oro, eu não paro para poder orar. E aí eu falei assim, eu vou estudar sobre oração. E aí é uma dica para você que está nos assistindo. Dá para se aprofundar mais nesse assunto de oração. Como? Tem um livro chamado Oração. Olha só, que lindo! Oração. Tá fácil. E é um livro que vai destrinchar muito. Na realidade, quando eu estudei sobre o assunto, não existia esse livro ainda, porque esse livro é uma compilação. O que é uma compilação? É pegar de um autor, de todos os livros oficiais que ele escreveu, e juntar um assunto. Então, é um livro feito de trechos de um assunto de oração. Mas eu estudei baseado num capítulo chamado O Caminho a Cristo. Então, se você está conhecendo agora, conhecer Jesus é tudo, deixa uma dica para você, vai no Caminho a Cristo e encontra o capítulo que fala sobre oração, ou pegue o livro de oração, o livro Oração de Ellen White, que vai trabalhar bem esse assunto. E lá eu descobri que tem 3 tipos de oração diferentes. O livro que a gente está estudando não está falando sobre esse assunto especificamente, mas é por isso que eu falo, se aprofunda neste assunto, porque vai mudar a tua forma de entender a oração, como um dia mudou na minha vida.
E aí, de forma bem resumida, existem 3 tipos de oração. A oração em secreto. O que é oração em secreto? A oração em secreto é o nosso momento de conversa íntima com Deus. É a mesma coisa que acontece na vida de um casal. E de novo a gente volta pro casamento. Aquele momento onde a gente vai ter uma discussão de relacionamento. Discussão de relacionamento não precisa ser para coisas ruins. Discussão de relacionamento é quando a gente senta e exclusivamente vive a gente. Então quando um casal senta na sua cama para poder conversar, lá na mesa, lá no sofá da sala, só vocês dois, e aí quando há troca de diálogo entre os dois, isso é oração em secreto. Então, para ter essa troca de diálogo entre você e Deus, você tem que falar e Deus também. Como que eu falo? Orando. Como Deus fala? Pela palavra. Então, oração em secreto não é só um monólogo meu. Oração em secreto é quando eu abro a palavra de Deus, deixo Ele falar comigo e eu respondo para Ele. E tem um objetivo essa oração. Essa oração é nos parecermos com Deus. Se nos parecermos com Deus, nós moldamos o nosso caráter. Então, esse é um modelo de oração. O segundo modelo de oração é a oração cotidiana, que é a oração que você descobriu que você fazia. O que é oração cotidiana? A oração cotidiana é aquela que eu não preciso parar. Eu não preciso fechar os meus olhos e me ajoelhar e falar assim, querido Deus, muito... Não precisa. Eu posso fazer essa oração no meio da casa, no meio da rua, no carro, no trabalho. Aqui no podcast eu posso estar mentalmente orando cotidianamente. E ela tem um objetivo também, de acordo com o livro. A oração cotidiana diz que aqui é o momento de pedir e agradecer. Eu não peço e agradeço na minha oração em secreto. Então, a gente tem que tirar esse pedir e agradecer, que é o que a gente faz. Foi o que você falou lá no começo, né, Jonathan? Que é o que a gente está acostumado. É sempre pedir. Então, cara, quer pedir? Pede no cotidiano. Eu não preciso tirar do meu momento íntimo com Deus os meus pedidos. Quando a gente, como casal, vai sentar para conversar, a gente fala assim, então, eu sentei aqui porque, Rafa, eu queria pedir para você não colocar mais a toalha em cima da cama. Eu posso fazer isso quando a toalha tá sobre a cama. Eu não preciso esperar o meu momento de maior intimidade para poder mexer numa coisa que tá no cotidiano. Então, por isso a oração é cotidiana, para pedir e agradecer. E o terceiro motivo de oração, momento de oração, é oração pública. Quando a gente está junto. Então, vamos orar nós aqui? Então, para que serve essa oração? Essa oração serve para o objetivo que a gente está falando. Então, se a gente fosse fazer uma oração pública agora, aqui no podcast, pelo que nós oraríamos? E aí, essa oração seria exclusivamente para isso. E é um problema, porque as pessoas na igreja, ou em qualquer lugar, quando vão fazer um momento de oração, elas fazem assim. Começa como todo mundo começa, o seu modelo de oração ali e tal. E aí elas começam a pedir por umas coisas nada a ver. Né? Não sei se você frequenta a igreja, está nos assistindo, mas um exemplo de uma oração da igreja, que é a oração quando passa o momento ali da fidelidade através dos dízimos das ofertas. Né? Aí tem uma oração para aquele momento e o cara vai pedir por um negócio nada a ver. Pô, se a oração pública é por isso, ore. Por isso? Por isso. Então, se a gente consegue entender que tem esses 3 momentos de oração, que pode ter esses 3 momentos de oração, aí talvez eu fale assim, mas não é que eu oro mesmo? Exatamente. E talvez eu quebre um paradigma na minha própria cabeça. Mas o que não pode faltar é o seguinte, é pensar que só oração cotidiana é suficiente. Eu tô andando e falando com Deus. Aí não é suficiente. Porque a mais importante é a oração que eu falando e Deus falando comigo. Então, quando a gente entende esses 3 modelos, que não tá no... Então, é um plus aqui para você. Então, entenda que tem um plus na conversa de hoje. Então, isso vai te ajudar muito, 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 muito. E aí, pra gente caminhar pro final já, a gente conversou sobre um personagem na Bíblia que dá um exemplo de oração, né? Que, na realidade, nem parece uma oração. Parece que ele tá fazendo uma mandinga. Né? Um negócio assim, vamos descobrir qual é a vontade do Senhor. Peleguinho no chão. É pelego que fala? Pelego. No interior falava pelego. Quando eu tava de cavalo, eu chamava de pelego. Eu nunca nem vi essas coisas. Você não sabe o que... Eu não sei. Então, se você não sabe o que é, você pode depois entrar lá no Google, pelego. Se você não sabe o que é esse termo, pelego é a pele de uma ovelha. De uma ovelha. Né? Então, a gente chama de pelego. É bonito esse nome, não é? É diferente. Eu gosto do nome pelego. Então, aí Gideão, ele pegou o pelego e fez o que? Como que foi a ordem do negócio mesmo? Você lembra? Ele pediu para deixar seco e molhado ao redor dele.
E depois ele pediu pra deixar molhado e seco ao redor dele. Pra mostrar que realmente o negócio Que era funciona, a vontade de Deus. né? Não foi nada por acaso. Eu não sei se vocês fizeram com pelego. Já fizeram isso alguma vez na vida de vocês? Não. Nunca pensei em fazer isso. E Não. saber que pode? E pode. Sim. E esse que é um negócio muito louco. O exemplo do livro é que essa foi uma das orações mais sinceras que a Bíblia teve. Uhum. De um cara colocando um pelego, uma pele de um animal no chão, falando assim: Deus, eu quero descobrir a sua vontade. Então, ó, tá a pele aqui. Se a pele amanhecer molhada em volta seco, eu sei que é a vontade de Deus. Aí aconteceu isso. Aí ele falou assim: não é a vontade de Deus. Então, aí inverteu. Aí ele entendeu que era a vontade de Deus. Cara, Deus falou com ele através disso. Sim. Então, se ele pode, significa que Nós podemos. a gente também. E eu me lembro quando eu era criança. Eu tô falando demais hoje. Mas eu era criança e um dia eu perguntei assim pro céu, eu devia ter uns 8 anos. Eu falei assim: sabe que Deus existe? Deus, você existe? Então vamos fazer o seguinte: eu montei uma fogueirinha, bem pequenininha, assim, uns gravetos. Assim. Coloca a câmera aberta aí pra eu tentar mostrar aqui. Um montinho de gravetos assim, ó, como se fosse esse copo aqui, tal. E eu falei assim: Deus, se você existe, eu vou acender o fogo nessa fogueirinha e vou ir dormir. E se amanhã esse fogo estiver pegando ainda, eu sei que você existe. Olha. Uma coisa de uma... E, cara, eu não esqueço disso, eu era criança. Eu fui dormir. Dormi. Do outro dia, às 6 horas, eu acordei, fui pra escola. Não lembrei de olhar. Fui pra escola. E aí, assim, a minha casa era assim. A minha casa tava aqui. Eu fiz a fogueira do ladinho da minha casa. Eu saía pra escola e atravessava o aterro de uma represa. Então, vinha pra cá. Então, eu passei por aqui no outro dia pra poder voltar da escola. E quando eu tava chegando e vendo a minha casa, sabe o que eu vi? Fumaça. E quando eu cheguei perto, o fogo tava pegando. Na minha cabeça de criança, pra mim aquilo não era nada. Mas hoje, entendendo essa história, eu entendo que foi Deus respondendo, entendeu? Eu falei assim: cara, eu existo. Você pode confiar em mim. Tô aqui. Entende? Então, isso é extraordinário. Extraordinário. Se vocês fossem dar um desafio aí pra galera, pra essa semana, o que vocês falariam pra eles fazer pra poder colocar isso em prática? Bom, como o tema é oração, né? Então eu colocaria assim: gente, vá em meio à natureza, num lugar que você goste bastante. E lá em meio à natureza, converse com Deus. Ore, estude a Bíblia ali no seu momento ali. E fale com Ele sobre as suas dificuldades, sobre os seus anseios, seus desejos, as suas alegrias. Converse com Ele sem medo de dizer. Eu posso ampliar um pouco esse desafio? Pode. Eu diria o seguinte: se você for falar nessa oração, fala em voz alta. Boa. Porque você falou pra sair num lugar. Então, talvez quem mora em cidade um pouco menor, tá assistindo a gente, você pode sair num cantinho aí na tua cidade. Talvez pra quem mora numa cidade maior, não tenha, enfim, um lugar tão separado. Então vai no teu quarto, mas a responsabilidade é: fala com ele em voz alta. Tenta fazer esse momento com Deus essa semana. Em todas as suas orações que você tá sozinho, fala com ele em voz alta. Você acha que vai dar certo? Dá, vai todo Sempre mundo dá. falar sozinho, gente. Não falando sozinho, todo mundo não Então, falando falar sozinho, Rafa, não, com Deus. Falando com Deus. Mas, né, em voz alta. E assim, gente, o crescimento ele é gradual. Então, assim, no começo pode dar vergonha, você pode se sentir um pouquinho assim, né? Mas tenta praticar isso mais vezes, inclusive os outros desafios dessa semana, né? Que vai ficando mais natural. Muito bem, a gente tá chegando ao final desse episódio. O que eu quero dizer é o seguinte pra você: não demore demais pra poder falar com o seu melhor amigo. Porque todas as vezes que a gente não fala com as pessoas mais importantes da nossa vida, nós nos perdemos em relação a elas. Então Deus está à sua disposição em qualquer momento. Ele está esperando você conversar com Ele. Assim como uma criança espera o momento de poder se encontrar com seus pais, Deus está esperando o momento para poder se encontrar com você. Então gaste esse tempo, e eu falo gaste esse tempo, que talvez na nossa cabeça pareça isso, mas dedique esse tempo intencional com Deus, para que faça sentido o seu relacionamento com Ele, porque Ele está ao seu lado em todos os momentos. E amigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Hoje, nesse episódio, conversamos sobre oração.
No próximo episódio, a gente vai conversar sobre mais um passo do desenvolvimento com Deus, que é sobre a palavra de Deus, como estudar a Bíblia de verdade. Então esse é o assunto do nosso próximo episódio desse podcast. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado quando você assistir também. Te vejo lá. E amigos, obrigado por estar com vocês aqui, por dedicarem esse momento de contar as experiências da vida de vocês, tá bom? Tamo junto. Abraço pra vocês e abraço Valeu, pra vocês. pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau.